um pouquinho nesse vídeo da onde surgiu a ideia do projeto Organização à Liberdade, que é um projeto que eu venho desenvolvendo em busca de transmitir as ferramentas e os conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo da minha jornada. Eu tive uma vida sempre com muito estímulo ao estudo. A minha família é uma família de professores, uma família acadêmica, e eu sempre enxerguei uma única rota, uma única trajetória a ser seguida, que era concluir colégio, fazer uma faculdade, fazer mestrado, fazer doutorado, arrumar um bom emprego numa empresa ou até mesmo dar aulas, que era o que eu via como exemplo dentro de casa. E para mim isso sempre foi uma fórmula de sucesso na vida profissional. Eu enxergava um caminho muito linear na minha trajetória, que seria exatamente esse: depois da graduação arrumar um bom emprego, fazer um mestrado, ter uma casa própria, ter um carro próprio, casar, ter filhos, essa vida engessada que a gente é submetido, né? E sempre acreditamos muito que essa era a ordem natural da vida. Então foi o que eu fiz, né? Estudei quando criança, sempre fui muito dedicada aos estudos, sempre gostei muito de ler, o que até hoje para mim é um ponto positivo, porque eu consigo absorver muitos conhecimentos através da leitura, isso me ajuda bastante, me dá muito prazer também. Quando eu vi, eu tava jogando um jogo de videogame, um jogo de conquistas. Então eu já tinha passado da fase mestrado, eu já tinha passado da fase comprei uma casa, eu já tinha passado da fase tenho um carro próprio, e eu enxergava que as próximas fases seriam casar, ter filhos, e antes dos 30 anos eu ia bater final na vida. Isso me deu um desespero, isso me deu um desânimo, e eu pensei, cara, não é isso que eu quero. Então, puxei os fios da tomada, joguei fora essa fita de videogame e fui dar início para uma nova vida que para mim era totalmente desconhecida, porque o que eu sabia era que só existia um caminho, né? Que era esse caminho que eu acabei de falar. Então, quando eu decidi interromper esse caminho em busca de alguma coisa que eu sequer sabia o que era, pra mim foi o primeiro desafio que eu tive de vida real, assim, que eu pensei, caraca, e agora? O que eu realmente quero pra mim? O que faz sentido pra minha vida? Que não é somente o que me foi dito que seria importante. Eu gostava muito e ainda gosto muito de dar aula, ainda gosto muito de ensinar, mas eu sentia que faltava um propósito maior, sabe? Pra eu conseguir me descobrir, eu precisei me desencontrar totalmente. Foi o momento que eu pensei, eu não preciso seguir isso. E eu fui atrás de novas experiências, eu fui atrás de novas habilidades. Eu fiquei quase um ano perdida mesmo no que eu queria pra mim. E por acaso, por um desafio que surgiu, acabei me encontrando no esporte. Eu descobri a musculação e eu entendi que, assim como no esporte, na vida a gente também precisa de desafios e precisa de pequenas metas para conseguir atingir um objetivo final. E que essas metas, essas etapas, são nada mais do que a vida em si. Então é muito importante que sejam prazerosas e que nos deem vontade de seguir em frente. Foi nesse momento também que eu entendi que pra gente poder sair da inércia, nós precisamos de um plano. A gente não consegue dar esse pontapé inicial, dar esse start em qualquer objetivo que seja se a gente não tiver um plano a ser cumprido. E esse plano, ele dá medo do julgamento, ele dá medo da frustração, né, de a gente não conseguir. O que isso vai significar para nós mesmos, o que isso vai significar para as outras pessoas e como as outras pessoas vão nos enxergar diante dessas frustrações. Eu tive medo de não dar conta, eu tive medo de ser julgada pelas minhas escolhas que estavam fora do padrão estabelecido. Mas aos poucos eu fui me descobrindo, aos poucos eu fui vendo que eu era capaz de atingir aqueles objetivos
e que aqueles objetivos me levariam a objetivos ainda maiores. E aí que começou a ter mais graça, né? Quando eu comecei a ver, cara, eu consigo fazer isso dar certo, eu comecei a buscar entender como eu conseguia fazer isso dar certo. E aí é que começa a surgir toda a função do Organização é Liberdade, mesmo que ainda de uma maneira muito empírica e muito baseada em experiências pessoais e nem tanto baseada em ferramentas. Quando eu identifiquei essas ferramentas que iriam me ajudar a chegar aos meus objetivos, alguns que eu já conquistei, outros que ainda não conquistei, eu comecei a analisar essas ferramentas. E o que eu percebi é que todas elas tinham em comum um ponto-chave, que era a organização. Eu não conseguiria aplicar nenhuma dessas ferramentas se eu não tivesse organização. Eu comecei a identificar que tudo parte da organização. Eu entendi que para qualquer pessoa que queira traçar uma rota de desempenho, é fundamental ter organização nesse processo. E esse processo acaba sendo um ciclo no qual a gente determina o objetivo, traça quais são os nossos recursos que iremos utilizar para chegar a esse objetivo, avaliamos o desempenho, se a gente conseguiu ou não, redesenhamos as nossas estratégias e atingimos um objetivo. E assim por diante, sempre usando as mesmas ferramentas, independente da área de organização da vida que a gente pretende alcançar. Então surgiu a ideia de trazer para as redes sociais, de trazer para a minha rede de contatos e de amigos o projeto Organização é Liberdade, no qual eu ensino através de ferramentas que funcionam como tu te organizar para ter liberdade, para fazer as tuas escolhas de maneira mais consciente, atingir teus objetivos, sem ficar dependendo do clichê de sorte ou de motivação, que são coisas muito imprevisíveis. A gente não sabe como a gente vai acordar amanhã. Tem 1000 fatores que influenciam a minha determinação, a minha motivação e a minha força de vontade. E com essas ferramentas a gente não depende desses fatores, que são fatores inerentes do ser humano, que vão oscilar o tempo inteiro. A gente depende somente de entender os objetivos, compreender o uso das ferramentas e aplicar no dia a dia em busca dessas escolhas mais conscientes. O objetivo do projeto é que através da organização a gente tenha mais liberdade e que essa liberdade nos ajude a lidar com o medo, com a frustração, com todas as possíveis derrotas que a gente vai ter sim ao longo desse processo de mudança para organizar a vida. Então a ferramenta ela não garante que vai dar tudo certo, que nada vai fugir do previsto, muito pelo contrário, ela te ensina a lidar com esses desafios. Quando a gente fala em rotina, não significa que nós vamos conseguir prever tudo que vai acontecer ao longo do dia, mas sim que essas ferramentas elas vão nos ajudar a contornar os desafios e seguir visando o objetivo final dessa caminhada. Dentro da caminhada da Organização é Liberdade, a primeira ação é a única que vai depender da tua motivação, que é querer transformar a tua vida, querer se tornar uma pessoa mais organizada. Depois disso, as ferramentas vão dar conta. Com as ferramentas, eu consegui aprender que quando eu quero, eu consigo, desde que eu aplique ação nos meus objetivos. O uso da ferramenta é um conjunto de pequenas mudanças práticas no teu dia a dia que vão gerar mudanças significativas num todo da vida, promovendo os resultados que tu desejas. Então, organização é liberdade é basicamente isso, uso de ferramentas para gerar pequenas mudanças que vão gerar grandes resultados e tirar essa sensação de angústia, de ansiedade, de frustração que a gente tem por não saber por onde começar a traçar nossos objetivos e chegar onde a gente deseja. Eu te convido então a assistir os outros vídeos aqui do canal,
dá uma olhada lá no Instagram, @manuelaneves, que tem bastante conteúdo sobre organização e liberdade. E seguir acompanhando essa rotina, essa jornada que eu venho traçando e seguirei traçando com vocês em busca de uma rotina mais plena.